Minha saudação a todos, sempre uma alegria muito grande retornar a essa casa. Desde logo rogamos que as bênçãos do alto cheguem a todos nós, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. A nossa proposta então nessa noite é falarmos sobre esse ensinamento que Jesus nos deixou há 2000 anos e que está devidamente registrado e explicado pelos Espíritos da Codificação lá no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? A frase principal é essa: há muitas moradas na casa do Pai. Mas para começar essa reflexão, eu gostaria de nos reportar lá a 1500 mais ou menos, 1500 e pouco, meados do século XVI. Ali, quando o Brasil estava sendo descoberto, nosso país tem apenas 500 anos. Ali, em 1500, qual era o conceito, a concepção de universo que a humanidade possuía? Era igual a que nós temos hoje? Não. Naquela época, ali, há 500 anos, em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, a humanidade acreditava que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra, ali, há 500 anos. Nós demos um salto muito grande de lá para cá, né? Mas há 500 anos, nós tínhamos uma ideia que havia sido concebida lá pelos gregos, ainda antes de Cristo, com Ptolomeu, que trouxe então essa ideia, não é, de que astros celestes, que porventura existissem, né, aqueles pontos luminosos numa noite escura, estariam todos girando em torno do planeta Terra. E isso perdurou mais de 1500 anos, 1600, 1700 anos, até que em 1500 e pouco, Copérnico, um astrônomo, começou então a expor a sua teoria de que a Terra não era o centro do universo, que a Terra era um planeta que girava em torno do Sol. E surgiu então a teoria do heliocentrismo, hélio, né, que diz respeito ao Sol, que então a Terra girava em torno de uma estrela maior. Mais à frente, Galileu, com o uso do telescópio, ratificou essa ideia e foram descobrindo aos poucos que além da Terra existiam outros planetas, outros astros que circundavam em torno de uma das tantas estrelas que existem nesse universo grandioso. E hoje, passados apenas 1500 anos, o que a nossa astronomia já nos conta? Que a Terra, que circunda em torno do Sol, que o Sol é mais uma das estrelas que existem na nossa galáxia, que é chamada de Via Láctea. Quantos astros a astronomia calcula que existam na nossa galáxia, na nossa Via Láctea? Em torno de 100 a 400 bilhões de astros. Na nossa galáxia, na nossa pequena Via Láctea. 100 a 400 bilhões de astros. É muita coisa, a gente não consegue contar até 1 bilhão. Imagina, 100, 400 bilhões de astros existem na nossa galáxia. E quantas galáxias a astronomia hoje calcula que existam? Umas 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de Via Lácteas. De galáxias maravilhosas. Muitas delas com bilhões e bilhões de astros. Esse é o tamanho do universo hoje percebido pela astronomia e que é a casa do Pai. Então, para bem compreendermos a fala de Jesus há 2000 anos, é muito importante que nós comecemos por aí, que nós comecemos nos questionando, mas que moradas são essas a que Jesus se referiu?
Alguns poderão dizer, são as moradas de foro íntimo de cada um, resultante do estado de espírito de cada um. Ora, se eu estou triste, estou deprimido, estou muito chateado com a vida, as coisas me incomodam, enfim, e eu vivo num verdadeiro inferno, nós poderíamos dizer que eu me encontro num inferno, num local, a partir do meu estado de espírito, mesmo que eu esteja num lugar maravilhoso aqui na Terra, mas intimamente eu me encontro num inferno. Eu poderia dizer o contrário, né? Tudo está dando certo, eu estou muito feliz, realizado, eu estou vivendo no céu, e eu posso estar vivendo num lugar muito ruim fisicamente aqui na Terra, muito ruim, desassistido materialmente, em meio a coisas muito ruins, mas intimamente eu posso me considerar que estou no céu, porque é assim que eu estou me sentindo. Então, para muitos, as moradas às quais Jesus se referiu são essas moradas de foro íntimo, céu, inferno. A religião católica, que traz essa concepção de céu e inferno, estabelece determinadas esferas para onde a alma vai depois que o corpo físico morre. Se comportou bem, cumpriu as leis divinas, cumpriu lá os sacramentos, enfim, vai para um lugar chamado céu. Agora, se não cumpriu, infringiu as leis, vai para um lugar lá chamado inferno, que seriam regiões bem delimitadas. É uma outra concepção. Agora, nós podemos também, e hoje, em pleno século XXI, passarmos pela reflexão de que quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, Ele está falando não só deste globo ao qual nós chamamos terra, mas sim de tantas e tantas moradas que existem na obra de Deus, sejam físicas, sejam extrafísicas, do ponto de vista, desta matéria grosseira que nós nos relacionamos com os nossos 5 sentidos. Então vamos lá. Qual seria a primeira reflexão? Que as moradas, a casa do Pai, a que Jesus se referiu, seriam os diversos mundos habitados, mundos corpóreos, físicos, grosseiramente físicos, como é o nosso planeta Terra. Nós vamos ter vida em outros globos, em outros astros, onde são também moradas de espíritos que estão ou não em processo reencarnatório. Nós poderemos também nos referir aos mundos extrafísicos, aos mundos talvez do tamanho do planeta Terra, ou ainda maiores que o planeta Terra, mas que não são perceptíveis pelos nossos olhos, porque são constituídos de uma matéria mais sutil do que esta matéria grosseira, condensada, a qual é constituída o planeta Terra. Por quê? Porque tudo é constituído do elemento material. Aquilo que é material deriva do fluido cósmico universal, o elemento material. Só que esse elemento material, ele pode ser mais grosseiro, como tudo isso que a gente está tocando, está percebendo como o nosso planeta, como ele pode ser mais sutil. E aí ele passa a ser invisível aos olhos do homem. Mas ele existe. Entre mim e vocês, há alguma coisa? Aparentemente não, Mas existe. Existe uma atmosfera entre nós, composta de vários gases, mas que os nossos olhos não conseguem perceber. Mas existe. Nós não precisamos convencer a ninguém disso, porque nós estudamos nos bancos escolares, aprendemos no YouTube, conversando com alguém, nós temos certeza de que aqui entre nós existe uma massa de gases, embora os nossos olhos não percebam. Podemos dizer que esses gases são matéria, são constituídos de átomos, mas um estado mais sutil do que esse estado que compõe este aparelho, o banco, o móvel, a pedra, não é isso? É apenas mais sutil, mas é matéria que existe aqui. Ou seja, não é porque os nossos olhos não captam que
nós vamos dizer que não existe. A nossa percepção em relação ao plano espiritual se dá da mesma forma. Os espíritos, desde a época da codificação espírita, em meados do século XVIII, nos dizem que o plano espiritual, ele é um plano construído com as mesmas estruturas que nós conhecemos aqui na Terra. Nós temos o mundo, nós temos as edificações sobre esse mundo, nós temos as cidades, nós temos as colônias, nós temos os móveis, nós temos os equipamentos, nós temos as árvores, nós temos as aves, os animais, nós temos, enfim, tudo, praticamente tudo que existe aqui no nosso planeta Terra. Aliás, eles dizem que o que nós temos no planeta Terra é uma cópia imperfeita do que existe no plano espiritual. Lá é igual, é igualzinho. Mas por que os nossos olhos não percebem isso? Justamente porque a constituição desses mundos e das coisas que lá existem estão numa composição, num estado da matéria mais sutil do que o estado mais grosseiro que nós convivemos aqui no planeta Terra. E os nossos olhos apenas não percebem. O que os nossos olhos percebem? Provavelmente todos nós já estudamos isso aqui nos bancos escolares. Os nossos olhos percebem tudo aquilo que é impressionado pela luz e que está dentro de um determinado campo de frequência da luz, né? A luz, ela se propaga, né, num extenso campo de frequências. Nós percebemos apenas aquela faixa de frequência da luz que vibra, que tem uma frequência entre o vermelho e o violeta, que são aquelas faixas, as cores do arco-íris. Por isso que a gente enxerga o arco-íris. O que é o arco-íris? É a luz passando por gotículas, né, de água, e que criam aquele efeito de prisma e que decompõe um pouco essas frequências da luz. Por isso que nós enxergamos lá, né, o vermelho, o laranja, o amarelo, o que mais? O verde, enfim, um monte de... O rosa vai indo para o lado do violeta, né? A gente percebe só aquele campo da luz, que são essas, que produzem essas cores que a gente percebe. Mas aqui, entre, né, abaixo do infravermelho, aí o campo de luz, e acima do ultravioleta, fora desse campo, também a luz está incidindo sobre coisas que estão sendo refletidas e não estão sendo percebidas pelos nossos olhos. Existem animais que percebem alguns campos de luz diferente do que dos olhos humanos. Os cachorros. O cachorro, ele tem essa capacidade, a visão do cachorro, de perceber alguns campos que nós humanos não percebemos. Por isso que muitas vezes o cachorro está lá latindo, preocupado com alguma coisa, porque ele está percebendo um vulto, um movimento que os nossos olhos não percebem. Mas ele percebe. Por quê? Porque o campo de percepção, né, de frequência da luz é diferente do que o nosso. Então vamos lá, é a mesma coisa que o ar. Não é porque eu não estou vendo a atmosfera aqui no meio que ela não existe. Não é porque eu não vejo as coisas do plano espiritual, eu não consigo tocar nas coisas do plano espiritual, que elas não existem. Elas apenas coexistem numa vibração diferente, numa composição mais sutil daquela que os nossos 5 sentidos podem perceber. Então, o que nos diz André Luiz na obra Os Mensageiros? Ele diz que existem várias esferas espirituais em torno do nosso planeta Terra e em torno de todos os mundos. Na obra de Deus existem muitas, incontáveis esferas espirituais, mundos espirituais. E ele diz na obra Os Mensageiros que esses mundos coexistem, são mundos sutis dentro dos mundos grosseiros
maravilhosas esferas que se interpenetram. O que ele quer dizer com isso? Que além desse, falando do nosso planeta Terra, ele diz que junto desse planeta Terra, de matéria grosseira, que nós temos contato aqui enquanto estamos encarnados, existem mundos coexistindo com o nosso mundo, interpenetrando este mundo. Vamos lembrar de e ele é constituído como se fosse em forma de camadas. Vamos lembrar da cebola, né? Se a gente vai descascando uma cebola, a gente vai vendo que ela tem várias cascas. As esferas espirituais que constituem os mundos espirituais em torno do nosso planeta Terra, como de outros mundos, são como essas camadas. Existe um núcleo, que é o nosso mundo grosseiro aqui, e em torno dele nós vamos ter várias camadas que coexistem conosco. Por isso que a doutrina espírita nos diz que o mundo espiritual, ele é o verdadeiro mundo do espírito. E nós o que somos? Nós somos espíritos que por ora, temporariamente, estamos aqui como seres humanos, né? Passando por esse estágio, né? Ocupando este corpo biológico para termos algumas experiências que são muito importantes para a aceleração do nosso progresso espiritual. Mas nós somos espíritos. E onde que é a casa do espírito? No mundo espiritual. Mas onde é que esse tal de mundo espiritual é tão abstrato? Ora, o mundo espiritual, ele se dá justamente nessas esferas espirituais, nessas regiões espirituais, onde os espíritos estão, quando não estão reencarnados, e lá eles se agrupam conforme as suas afinidades, os seus estados íntimos, principalmente pelos seus sentimentos. Então, nessas esferas espirituais se agrupam esses espíritos. Deve ser uma meia dúzia que mora por lá, né? Ou não? Quantos espíritos existem vinculados ao planeta Terra? Alguém aqui pode dar um chute? Tem um monte, mas eu vou ficar mais ou menos por aqui. Contam os espíritos que mais ou menos 3 vezes o número da população de espíritos encarnados. Nós temos hoje mais ou menos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, né? Seres humanos do planeta Terra. É mais ou menos 3 vezes o número de espíritos que estão vinculados ao nosso planeta. Onde estão esses bilhões de espíritos? Estão vinculados ao planeta Terra. Onde? Residindo nas diversas esferas espirituais que estão em volta do planeta Terra. E não é muito longe não, gente. É aqui. Nas esferas mais materializadas, nessas esferas espirituais mais materializadas, elas se dão aqui, no meio de nós. E eles estão aqui. Os desencarnados se encontram aqui também, além de em outras esferas mais elevadas. Então, a doutrina espírita, ela vai nos dizer que quem constrói esses mundos são os desencarnados que lá se encontram, que lá se agrupam. E aí nós temos um trecho muito interessante do André Luiz também. André Luiz, não sei se todos aqui são espíritas há muito tempo, se tem alguém que recém chegou à doutrina espírita agora, mas André Luiz é aquele autor espiritual, né? Aquele espírito que tinha sido médico na última encarnação, quando voltou para o plano espiritual, chegou lá depois de passar um bom trabalho numa região umbralina, foi socorrido, foi levado para a colônia Nosso Lar, e depois então dele estar equilibrado, ele começou então através da psicografia de Chico Xavier, começou então a trazer livros para nós encarnados. E nós temos até uma coleção de livros chamados, né, a série André Luiz, onde ele conta muito do plano espiritual. Em um desses livros, chamado Evolução em Dois Mundos, um livro maravilhoso, às vezes numa linguagem um pouquinho mais complicadinha, então, mas fica
fica a dica para todos lerem. É um livrinho fininho, mas que conta aí todo o processo evolutivo aqui do nosso planeta Terra. Ele vai falar que no plano espiritual, o espírito ele vai lidar com um fluido vivo e multiforme, que brota da sua própria alma. É um fluido que interage com o estado íntimo dos desencarnados que estão lá. E ele conta que é como se fosse o processo de respiração. O espírito desencarnado, ele acaba modificando esta massa fluídica que existe à sua volta, que é chamado de fluido cósmico, e ele dá a esse fluido as suas características. Ele acaba moldando, ele acaba plasmando o fluido que está à sua volta. Antes disso, acho que é bom a gente falar, né, de que o elemento básico, né, o elemento material do qual tudo é composto é chamado de fluido cósmico universal. E nós estamos mergulhados neste fluido. Nós estamos mergulhados na atmosfera terrestre aqui, neste conjunto de gases que a gente chama de atmosfera. Estamos mergulhados nisso ou não? Sim, né? A gente não viveria no vácuo sem esses gases, sem oxigênio, que é o que nos permite estar vivos, não é isso? Neste momento, nós estamos mergulhados onde? Na atmosfera terrestre, onde está, aliás, cheio de oxigênio aqui, e nós estamos respirando e vivendo por causa disso. Aqui é como se nós estivéssemos num aquário, mas não um aquário cheio de água, um aquário cheio de gases, que é essa atmosfera. Tranquilo? O fluido cósmico é a mesma coisa. Aqui também existe fluido cósmico. Ele está aqui, exatamente como a atmosfera. Aliás, né, a atmosfera é constituída de fluido cósmico, esse corpo biológico é constituído de fluido cósmico, essa pedra, essa madeira, tudo é constituído desse elemento primordial, elemento básico. Mas não vamos esquecer dessa premissa. Nós estamos mergulhados numa matéria bem sutil, que os nossos olhos não percebem, assim como os gases da atmosfera, os nossos olhos não percebem. Nós estamos mergulhados neste momento. E nós conseguimos interagir com essa massa a partir dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Através dos nossos fluidos, daquilo que nós irradiamos como energia eletromagnética, nós alteramos este campo composto de fluido cósmico universal que está à nossa volta, a ponto de moldar, a ponto de plasmar determinadas imagens, determinados objetos nessa massa mais sutil que está à nossa volta. Vamos tentar pegar um exemplo. Quando eu pego um copo d'água, água cristalina, pego um conta-gotas com uma tinta vermelha e pingo uma gota no meio do copo d'água, vocês imaginam a aparência que aquela água vai tomar, né? Caiu aquela gota bem vermelha no meio e ela começa a se dissolver, começa a criar aquele, tipo um vaporzinho, né? Aquela tinta começa a pintar todo aquele copo d'água, não é isso? O nosso pensamento é como essa gota de tinta que está caindo numa água limpa. A água limpa é essa massa chamada fluido cósmico universal que está à nossa volta. E quando nós pensamos, e os nossos pensamentos carregam os nossos sentimentos, nós estamos disparando gotas, como se nós estivéssemos disparando gotas. Não são gotas, né? São fluidos, são ondas eletromagnéticas que estão pintando aquilo que está à nossa volta. Mas não é só pintando, é formando também moldes, plasmando o que está à nossa volta. Grosseiramente, é isso que acontece. Nós não percebemos, mas nesse exato momento nós estamos alterando os campos que existem, a atmosfera que existe em volta de cada um de nós. Quando nós desencarnamos e voltamos a habitar então no mundo espiritual, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão causar também esse impacto nessa massa. Só que lá é diferente, porque lá a massa é, por ser sutil, e os meus olhos do espírito são capazes de perceber essa massa sutil,
nós vamos então perceber tudo aquilo que nós estamos moldando. E nós moldamos, enquanto espíritos desencarnados, todos esses cenários que compõem as esferas espirituais. Como, quem aqui viu o filme Nosso Lar ou leu o livro? Pode levantar a mão. Quase todo mundo. Então, todos aqui lembram que a colônia Nosso Lar é constituída de quê? De prédios, é constituída de jardins, de árvores, de ruas, tem até veículos, não é isso? Como que é construído aquilo? Ah, tem alguém lá que pega um tijolinho sutil, bota aqui, uma argamassa sutil, bota ali, reveste, bota um ferro, constrói uma viga e vão construindo os prédios. É assim que constrói lá? Como é que se constrói lá? Pelo pensamento, plasmando. Então, é o pensamento que é a força que movimenta toda essa matéria mais sutil, da qual é constituído o mundo espiritual. Tranquilo, acho que quanto a isso aí, né? Turma nota 10, já tem uma estrelinha aqui, todo mundo respondeu corretamente, certo? Por que é importante a gente ter isso bem claro, de que é o nosso pensamento que constrói? Porque aí fica mais fácil de a gente entender essas diversas esferas espirituais. André Luiz, ele nos conta no livro Nosso Lar, que existem algumas esferas espirituais bem características aqui em torno do nosso planeta Terra. A esfera mais densa, que agrupa, onde se agrupam os espíritos mais primitivos, né? Aqueles espíritos ainda que se comprazem muito no mal, muito ignorantes do bem, é chamado de a esfera espiritual chamada de trevas. Onde que ela se situa? Ela se situa aqui da nossa crosta terrestre para um pouquinho para baixo. Se a gente fosse olhar, né, geograficamente, ele entraria no solo. Mas como assim? Se eu cavar um buraco, de repente eu dou de cara com um espírito desse, uma colônia espiritual ali? Não tem nada a ver. Por quê? André Luiz já tinha nos contado, Obreiros da Vida Eterna, que são mundos que se interpenetram. Portanto, o que a gente chama de subsolo, para o mundo espiritual, não vai ter importância nenhuma. Por quê? Porque a constituição da matéria lá, do mundo deles, é diferente dessa matéria grosseira. A gente, cansa de ouvir na doutrina espírita que, geralmente, eu acho que até invariavelmente, em cada centro espírita, é edificado também o quê? Um pronto-socorro espiritual, um hospital espiritual, uma escola, um educandário, não é isso? Acredito, não sei, que junto a essa casa deve haver um pronto-socorro espiritual. Quem não é médium, vidente, pelo menos já viu. Eu, como não sou, chego aqui e não consigo ver esse pronto-socorro espiritual, mas provavelmente alguns dos que aqui estão conseguem ver. Ele coexiste com essas paredes que nós podemos perceber. A esfera espiritual das trevas, ela coexiste, e ela é essa faixa mais composta, pelo agrupamento desses espíritos bem mais atrasados, que se reúnem ali. E quais são os cenários que vamos encontrar na esfera espiritual trevosa, das trevas que se chama? Bom, são espíritos que ainda vivem muito a questão do ódio, do rancor, da culpa, do arrependimento, da violência, do egoísmo, do orgulho, tudo isso sim que a gente quer se livrar. Mas eles ainda estão muito amarrados em relação a isso. Então, o que eles plasmam? Quem está tomado desse tipo de sentimento e pensamento? O que ele plasma? Coisas bonitas? Não plasma coisas bonitas. Não mesmo. Então, que cenários nós encontramos? Cenários de abismos, cenários de pantanosos, cenários de árvores horripilantes, de animais terríveis, de monstros, porque são objetos, são até formas, pensamento, que a gente vai chamar de animais, concentrações energéticas, derivadas justamente dos sentimentos e dos pensamentos de baixíssima qualidade,
que os espíritos, né, que lá se agrupam por afinidade são capazes de produzir. Uma esfera um pouco mais acima, que a gente vai chamar então a esfera espiritual chamada umbral, esse eu acho que é o mais conhecido, né, para os espíritas, ele coexiste com o nosso mundo aqui, na crosta terrestre, um pouco para cima. Então, né, nós estamos aqui no meio do umbral, coexistindo com o umbral. Muitos desencarnados, ainda apegados às coisas da matéria, também com sentimentos, muitas vezes, de ódio, de rancor, de culpa, de remorso e coisa e tal, de egoísmo, de materialismo, de apego às coisas da matéria, de apego, muitas vezes, a outras pessoas, às quais muitas vezes a pessoa se sente dono, né? Não consegue romper alguns vínculos que não são bons, acabam desencarnando e não conseguem se libertar desses apegos e acabam permanecendo aqui, bem próximos. Todos são os casos aí que a gente sabe, né? Do espírito que desencarnou, da pessoa a pessoa, né, que desencarnou, o espírito que desencarnou e continuou vivendo na sua casa, frequentando os mesmos lugares, muitas vezes nem se deu conta que desencarnou, ou se deu conta, mas ele está apegado, ele não quer sair dali, e eles vivem aqui, né? E como eles ainda nutrem esses sentimentos e pensamentos, ainda muito vinculados à matéria e às nossas vivências aqui, que às vezes não são fáceis, eles também plasmam de forma correspondente ao seu íntimo. O que cenários a gente então vai ter no umbral? Muito bonitos, cenários paradisíacos? Também não. Não vai ser tão ruim quanto lá nas trevas, né? Lá nas trevas é as trevas. Mas vão ser ambientes bem, né, plasticamente, bem complicadinhos, não muito agradáveis também. Também lodacentos, lamacentos, de muita angústia, de muita tristeza, de muita dor, muitos gritos. Mas sempre lembrando que os espíritos estão ali não por castigo, né? Não porque Deus, não, agora tu vai ficar lá. Não. É por reflexo das suas próprias decisões. É por aplicação da lei de ação e reação, né? Então os espíritos se agrupam em razão da aplicação da lei de ação e reação e também por afinidade. E eles permanecem ali. Uma próxima esfera seria então a esfera que André Luiz chama de a esfera espiritual de transição, que é onde está situada a colônia nassular e muitas outras colônias que existem em volta do planeta Terra. A gente sempre acha, né, a colônia, quando eu desencarnar, meu sonho é ir para nosso lar, né? Mas não cabe tanto espírito lá, né? São bilhões e bilhões, nosso lar tem alguns milhões de habitantes, não cabe. Tem muita colônia espiritual em volta do planeta Terra, muitas. A mais famosa para nós é Nosso Lar, porque André Luiz registrou ela no seu livro, né? Então, ela foi fundada, aliás, no século XVI, 1500 e pouco, por espíritos, né, que começaram a desencarnar no Brasil, né? O Brasil foi colonizado em 1500 pelos portugueses, os espíritos iam desencarnando e começou então a surgir a necessidade de construir então um pronto-socorro para socorrer, para abrigar os espíritos então que passaram a reencarnar mais em massa nessa terra nova, né, chamado Brasil, América, enfim. Então, a colônia Nosso Lar está nesta esfera que fica sobre a esfera umbralina, né, uma esfera então de uma condição melhor. Por quê? Porque lá se reúnem espíritos que estão numa condição melhor do que aqueles que se agrupam na região umbralina, na região das trevas. E o Nosso Lar é
o que a gente chamaria de paraíso? Não. O nosso lar, a faixa em que ele está, também não é aquilo que a gente pode chamar, né, de uma esfera divina, celestial, de uma esfera, né, que está lá no último grau. Não. É uma esfera com uma condição muito melhor do que a nossa, mas ela justamente é uma esfera onde ainda habitam muitos espíritos sofredores, espíritos de boa vontade, espíritos que já alcançaram uma certa condição e que estão ali para auxiliar espíritos que estão em menos condição a restabelecerem o seu equilíbrio, as suas forças, a prepararem a sua próxima reencarnação, enfim, darem seguimento à sua jornada evolutiva. Mas não é o fim. Existem esferas ainda mais evoluídas em volta, acima dessa esfera chamada esfera de transição. Nós ainda temos as esferas espirituais superiores, onde aí vão habitar, vão se agrupar espíritos aí sim de uma condição muito melhor, muito melhor. Vamos imaginar aquele governador do nosso lar, lembram? Foi tão bem retratado, né? Tão queridamente retratado no filme, né? Como uma pessoa maravilhosa, humilde, boa. Nunca esqueço aquela cena, né? Quando André Luiz chegou, né, para pedir permissão para visitar os parentes, enfim. E ele, né? Acho que ele se ajoelha ali numa posição de humildade. Ele fica meio chocado, mas o senhor é o governador. Eu sou apenas um servo, né, desse local, né, mostrando que a humildade acompanha, né, a superioridade do ponto de vista espiritual. Então, nessas esferas superiores se agrupam espíritos em condição muito melhor, espíritos responsáveis pelas diversas atividades aqui no nosso planeta Terra. Espíritos que já alcançaram um estado evolutivo muito maior, cujos trabalhos são de grande complexidade, ao ponto de gerenciar, não é, todo o funcionamento de um planeta complexo como é o nosso planeta Terra. Então, e assim vai, né? São as cascas que compõem a cebola, né? Existe um núcleo, mas existe um número muito grande de camadas, de esferas que vão sendo delimitadas a partir do quê? Da vibração dos espíritos que lá se agrupam por identidade, por afinidade. Mas aí vem uma pergunta, né? Jesus nos diz que na casa do Pai há muitas moradas. E a doutrina espírita, associado ainda, né, ao que a astronomia já conseguiu nos revelar, vai nos dizer que essas moradas são essa imensidão de mundos aí afora que nós temos. E não vamos esquecer, né? Deus não cria nada sem uma utilidade, sem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade. Meu Deus, só na Via Láctea são bilhões e bilhões e bilhões de astros. Planetas, a astronomia já catalogou centenas de planetas. A astronomia, a ciência já catalogou, não é só o planeta Terra. Ainda não descobriram vida, estão em busca, mas talvez eles estejam procurando vida a partir dos telescópios, a partir das sondas. Vida constituída nessa mesma estrutura grosseira que a nossa matéria se constitui aqui, mas e vida constituída numa matéria mais sutil. Pode ser que uma hora ache alguma coisa meio parecida com a Terra, mas nós espíritas compreendemos perfeitamente que em cada mundo desse há uma oficina para o desenvolvimento do espírito, porque nada é inútil na criação de Deus. Então, a doutrina espírita nos fala desses mundos físicos, esses astros que a astronomia detecta como mundos que também são moradas para o espírito. E o Espiritismo nos fala que existem também, além desses mundos, os mundos sutis. Mundos que existem completamente numa forma constituída de uma matéria mais sutil. Mas mesmo para um planeta como a Terra, que tem um núcleo, né, de uma matéria mais grosseira, que é isso que nós pisamos, que estamos pisando agora,
Mas em volta disso, desse núcleo grosseiro, existem outros mundos que coexistem, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. A questão que talvez fique como nossa reflexão para a noite de hoje é: para qual desses mundos, para qual dessas esferas espirituais eu gostaria de ir quando desencarnar? A gente pode escolher, né? Quando eu desencarnar, eu acho que eu quero ir lá para a esfera espiritual de transição, lá para o nosso lar, tranquilo, né? Não, eu já... Daí para cima. Daí para cima. Eu quero dar até uma espiadinha lá nos mundos superiores. Né? De repente eu até me qualifico para alguma coisa lá, né? Então já estou de malas prontas. Será que é assim que acontece? A gente escolhe ou a gente é escolhido pelos nossos atos? E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente não vai para onde a gente quer, a gente vai para onde há identidade com aquilo que a gente é. Então é aquilo que eu sou de verdade, aquilo que eu sou de verdade, não aquilo que eu... Não a personalidade, a persona, não a máscara. Não, é aquilo que está dentro de mim mesmo. Não é a falinha mansa, não é o túmulo caiado pintadinho de branco. É o que está ali dentro que interessa, né? Porque o túmulo caiado fica, é a estrutura que vai. É aquilo que eu sou que vai definir em qual esfera eu vou, para qual esfera eu vou ter identidade, vou ser atraído. Não adianta, se eu cultivo ainda o ódio, o rancor, a violência, a ignorância, se eu cultivo ainda a culpa, o remorso, e eu falo nisso, olha, para mim, né, ao longo desses anos, e estudando e refletindo e tal, e fazendo essas exposições que nos desafiam às vezes, eu descobri que tem duas coisas que a gente tem que tentar se livrar o quanto antes, não dá para perder um segundo. Duas coisas, eu acho. Uma é o ódio e o outro é a culpa. Esse negócio de culpa rebenta com a nossa vida também, gente. Rebenta. Quem já sentiu culpa num grau mais elevadinho aqui, sabe que ela vai com a gente para o travesseiro, ela acorda com a gente de manhã cedo e não nos deixa em paz. E que a gente desencarna e a gente continua com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento e não vai, não sobe, porque é ela que nos amarra aqui, sabe? E o ódio é a mesma coisa. Então assim, se nós não nos preocuparmos em nos libertarmos disso, inevitavelmente a nossa morada vai ser uma dessas duas primeiras, ou as trevas ou a região umbralina. É duro isso, né? É meio assustador. Tem religiões que ameaçam, né? Se tu não fizer isso, tu vai para o fogo do inferno, tu vai pagar. A doutrina espírita não diz isso, mas ela bota na nossa mão a coisa. Ela diz, tem uma lei de ação e reação, tem uma lei, né, de afinidade, existem os fluidos, a natureza não dá saltos, existe a liberdade de escolha, livre-arbítrio, e a gente pode escolher a todo momento. E assim, trabalhar os sentimentos é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer durante o processo reencarnatório. O campo dos sentimentos. A gente sabe, né? O espírito, ele precisa se desenvolver no campo do conhecimento, desenvolvimento da inteligência e no campo dos sentimentos. Só que aqui não nos leva para o umbral, mas aqui nos leva. Então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Naquele processo de autoanálise que a gente deveria fazer diariamente ou que a gente faz de vez em quando, é importante a gente identificar que ódios, que rancores eu ainda trago comigo, que culpas, né, eu ainda trago comigo. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso me libertar, eu preciso mudar o meu paradigma, eu preciso mudar o meu sentimento, para que isso efetivamente me liberte, sabe? Para que aqui eu passe a viver melhor e também, né, de lambuja, que quando eu desencarne, eu possa, né, alçar a uma esfera espiritual
uma condição um pouquinho melhor, senão eu vou acabar ficando por aqui. E não é castigo, eu mesmo vou me acorrentar aqui. Não tem jeito. Digamos que eu odeio muito alguém, está acabando o tempo, né? Eu odeio muito alguém e esse alguém está aqui. Ele fez uma coisa ruim que eu tô bravo mesmo com esse. Aí eu desencarno. O meu sentimento vai mudar de uma hora para outra? Eu vou aproveitar, agora eu vou aproveitar que ele não está me vendo e ó, vou incendiar esse cara, agora ele me paga, né? Vou me vingar. É assim que acontece ou não? É, os processos obsessivos estão aí, né? Todo dia acontecendo. O espírito aproveita que ele virou invisível para o outro e vai em busca da sua vingança. Isso o algemou onde? Nessa porcaria entre aspas, né? Esse lugar ruim que é o umbral, né? Ou pior, né? De repente o cara está lá nas trevas ainda, ele não vai estar em boa companhia, não vai estar bem, porque ele merecia, como espírito, já estar num lugar melhor, né? Então, eu acho que essa é a grande reflexão que nós podemos fazer à luz da doutrina espírita, né? Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para o meu filho, eu não quero isso para ninguém. Por que eu, então, não mudo para fugir desta consequência natural? Está na minha mão, nas nossas mãos, né? Construir o nosso futuro. E aí que está, né? A doutrina espírita, ela não nos obriga a nada. Ela não nos diz, e eu duvido que vocês aqui me digam um livro da doutrina espírita que diga assim, ó, tu tem que ser assim. Não tem isso. A doutrina espírita não diz, ó, tu tem que ser bom. Não. A doutrina espírita nos mostra porque é bom ser bom. Vale a pena ser bom, vale a pena nós nos libertarmos disso, porque a gente vai viver melhor não só aqui, mas também no mundo principal, que é o mundo dos espíritos, e que inevitavelmente nós vamos voltar. Lá é o nosso verdadeiro mundo, aqui é só um estágio. Então, se eu conseguir me modificar aqui nesse sentido, nossa, eu vou estar, né, adquirindo a minha passagem para aquela esfera que eu tanto sonho de ir, né, para quando o meu processo reencarnatório findar. E quando a gente tiver dúvida, e como a gente tem dúvida de como proceder, porque não é fácil ser bom, não é fácil perdoar, não é fácil deixar de ter ódio, não é fácil se auto-perdoar, não é fácil deixar de ter culpa, não é fácil. Quem é que acha que é fácil? Não é. Quem sabe a gente possa aplicar a regra de ouro que Jesus deixou. Quando perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento? E aí Jesus disse, já está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele nos propõe amar a Deus, onde que Deus se expressa? Em toda a sua obra, toda a sua natureza, né? Amar tudo que existe. Mas, segundo mandamento, frisou Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. E aí Jesus arremata dizendo, nesses dois mandamentos, somente nesses dois mandamentos está toda a lei, todos os profetas. Ou seja, pode deixar tudo de lado, fiquem só com esses dois mandamentos que vocês já têm um caminho seguro. Então, é uma regra segura fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso certamente vai nos libertar de algemas que nós estabelecemos com essas esferas tristes, né, com esses sentimentos ruins que nós não queremos vivenciar, e vai nos permitir então, né, alcançarmos uma espiritualidade melhor, aquilo que nós tanto temos nos dedicado durante esse processo reencarnatório. Então, rogando que Jesus seja sempre o nosso modelo, mestre, guia, nossa inspiração, agradeço a oportunidade dessa noite. Muito obrigado.